Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amém? Glória a Deus. E não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Irmãos, eu vou falar aqui de um tema aqui, de uma notícia aqui, mas antes, sobre... Vou fechar a janela aqui que fazendo muito barulho lá fora. Antes eu quero falar aqui sobre o último vídeo que eu fiz. Teve uns irmãos, tem irmão que não vê o vídeo todo, aí faz uns comentários que não tem nada a ver com o vídeo, né? O vídeo, meus irmãos, que eu tava falando sobre o pastor que tá proibindo o PT, proibindo os irmãos de votarem no PT. Teve uma irmã que fez o comentário seguinte aqui. Ela falou assim: o pastor tem que mostrar o caminho certo. PT é partido das trevas. Porque o irmão faz um vídeo contra o pastor, você fica no mesmo patamar deles. Aí eu respondi a irmã, né? Não é que eu tô defendendo o PT, né, irmãos? A gente tem que ver o vídeo todo para depois a gente dar a nossa opinião. Não é que eu tô pelo PT. Deus me livre, irmão, de PT. Deus que me livre do PT. Eu só falei no vídeo assim, que os irmãos têm liberdade. Cada pessoa, como o evangelista Francisco disse, tem a porta larga e tem a porta estreita, né? Tem a porta de Deus, tem o caminho de Deus que é estreito, tem a porta larga aqui, né? O PT vive oferecendo não sei o que esse partido de comunista, né? Oferece tudo, dá tanta ajuda, mas depois eles cobram, né? E eu não sou a favor de PT coisa nenhuma. Deus me livra. Deus nos defenda, meus irmãos, que esse partido comunista ganhe aí para presidente, esse Lula ganha para presidente. Deus nos defenda, vamos orar pelo Brasil. Mas o que eu falei no vídeo é o seguinte, é que o pastor não pode proibir as pessoas de fazer o que elas querem e disciplinar elas, né? Cada pessoa vai pagar diante de Deus. O dever do pastor é aconselhar, mostrar o caminho de Deus, falar o que é correto. Agora, fazer de ditador, isso aí o pastor, o obreiro não pode fazer isso aí, né? Então tá esclarecido, viu, irmãos? Eu não sou, né, a favor de comunismo, a favor do PT. Não sou a favor de partido comunista nenhum. Misericórdia, o Brasil já sofreu muito na mão dos comunistas, né? E eu quero falar aqui de um tema, meus irmãos, de um pastor, inclusive sobre isso, né? Sobre a política, né, meus irmãos? Que estamos chegando aí no tempo agora de votação. E os pastores estão fazendo politicagem dentro da igreja. Isso é politicagem. Os irmãos vejam bem aqui. Olha aqui. Pastor expulsa petista da igreja e grita: fogo no PT, né? Um vídeo polêmico de um pastor viralizou nas redes sociais nas últimas horas. Na reprodução, o líder religioso expulsa fiéis petistas de dentro do templo. O pastor também afirma que Jesus é de direita, gritando fogo no PT da cabeça aos pés. O caso aconteceu na Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Fé. Os irmãos vejam bem aí, o que está acontecendo aí com os pastores, né? Até expulsando os irmãos da igreja, irmão petista. Como eu falei antes, meus irmãos, o que o pastor tem que fazer, o líder religioso tem que fazer, é mostrar o caminho certo, meus irmãos, né? Mostrar a realidade, o que é o comunismo, estudar um pouquinho o comunismo e passar para os irmãos o que é o comunismo, o que esses partidos comunistas fazem, e são muitos no Brasil, não é só o PT, é PT do B, é PTB, a maioria dos partidos políticos são de esquerda, né? São de esquerdas, e a esquerda, o comunismo, fazem muitas coisas feias, a qual nós temos um exemplo muito vivo, o que aconteceu na Venezuela,
foi partido, né? No entanto, que o Lula era amigão lá do Hugo Chávez, né? Eles são amigos até hoje com esse pessoal aí da Venezuela, os políticos, né? A China, que já proibiu, já proibiu o evangelho, pregar o evangelho nas redes sociais. É proibido lá, meus irmãos. Para você enviar uma mensagem, né, online lá, por exemplo, como aqui no YouTube, por exemplo, tem que pedir permissão para o governo, né? Então isso é o regime comunista. Isso é o regime. Inclusive Lula falou num dos vídeos dele que vai regularizar esse negócio de crente meter na política, né? Ele diz que os evangélicos têm que estar no lugar deles, não pode se intrometer na política. E veja, meus irmãos, eu vou colocar aqui só o áudio, o que esse pastor aqui falou, né? O que esse pastor falou para a igreja. Mandou os petistas sair da igreja. Isso não se faz, meus irmãos. Isso não se faz. Isso aí isso é promover guerra, né? Ó aqui. Vou colocar o vídeo dele aqui. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás deles. Vai que o prefeito aqui é do Lula. Se for, vai também. Fogo no PT, da cabeça aos pés. Amém, igreja? Nós somos pela família. Jesus é pela família. Jesus é da direita. O maior arquiteto da família é Deus. Foi Deus quem constituiu a família. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula que vai desconstituir aquilo que Deus constituiu, a família. Tá vendo aí, meus irmãos? Será que seria necessário? Será que foi necessário esse pastor fazer esse tipo de coisa, meus irmãos? Não tem lógica o pastor expulsar os irmãos que são petistas, né? Assim, expulsa, vai, fora daqui, 10 em 10 para não tumultuar. Os irmãos acham que isso é certo? Os irmãos acham que isso é correto, fazer isso na igreja? Expulsar esses irmãos? Se os irmãos ainda votam no PT, é porque ainda não tem a consciência, não tem o conhecimento do que é realmente o comunismo. Não é verdade? Porque, meus irmãos, não tem lógica do pastor fazer isso, porque isso aqui é causar guerra, dissensão, e Jesus não está nisso. Aí alguns podem até dizer, mas quando estava roubando lá no templo, os cambistas lá, Jesus chegou chutando tudo, não sei o que, mas Jesus ele podia fazer, meus irmãos. Jesus ele podia fazer aquilo ali. Mas nós somos mensageiros do evangelho, não estamos aqui contra a carne nem contra o sangue. Isso aqui é chegar a lutar contra a carne e contra o sangue. O pastor expulsar os irmãos da igreja por serem petistas. O dever do pastor é mostrar a verdade. E os acontecimentos, as coisas que tem que acontecer no mundo, em um país, vai acontecer. Querendo A ou B ou não. Querendo ou não, vai acontecer. Se for para entrar o comunismo e no Brasil outra vez, né? Porque já vivemos no comunismo aí muito tempo, né? Com o partido do Lula, com o PT. E quando eles saíram, né? Deixaram um rombo no governo, né? Se for para a gente passar por isso, vai passar outra vez, meus irmãos. As coisas acontecem, nada acontece por acaso. Por mais que um pastor desse lute assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos que orar. Orar e falar a verdade. Buscar o conhecimento e passar para uns para os outros. Vamos ajudar, meus irmãos. Muito canal de fofoca, muito canal de falando um da vida do outro. Irmãos, vamos ajudar, vamos orar pelo Brasil. Vamos levantar nossa mão. Vamos levantar o clamor a Jesus. Vamos agradecer a Jesus.
por tudo que Deus tem nos dado. Amém? E não fazer como esse pastor aqui, expulsando os irmãos da igreja. Agora, será que Jesus expulsaria esses irmãos por votar em uma pessoa? Talvez o pastor expulsou aqui, teve gente que saiu, porque talvez não tenha o conhecimento do que... E eu votei no PT, meus irmãos. Nas políticas passadas aí, no Lula, por exemplo, eu votei. Quantos irmãos não votaram no Lula? Muitos votaram. Mas hoje em dia o conhecimento está muito rápido para muitas pessoas. Está vindo para muitas pessoas. Ninguém sabia em 1991 o que era comunismo. E já tinham muitos livros, já haviam regimes comunistas por Europa e tudo. Né? Ninguém sabia. No Brasil, ninguém sabia por falta de conhecimento, por falta de ler, por falta de buscar conhecimento. Hoje em dia, com a tecnologia, o conhecimento está indo muito rápido nas pessoas. Hoje em dia você pega um computador e coloca aí no Google aí, né, o que é o comunismo. Aí vai aparecer aí um monte de página que você pode clicar e ler sobre o que é o comunismo, com vídeos, com fotos, com mensagens, com até livros você pode baixar grátis falando sobre qualquer assunto que você buscar na internet hoje você encontra, né? E na rádio também você ouve, e por muitos lugares, por muitos meios de comunicação você tem o conhecimento. Então o conhecimento hoje está muito grande e a gente não sabia. Agora, esse pastor aqui, estou seguro, talvez não, né? Mas nas primeiras eleições do Lula, os irmãos lembram, né, que o PT era muito satirizado, era chamado Partido do Demônio porque era vermelho e tal. Os pastores, inclusive, não sei se foi em 90, nos anos 90 por aí, que os pastores aconselhavam os irmãos a não votarem no PT. Lula tentou 3 vezes ser presidente do Brasil. Creio que foi na 3ª vez ele conseguiu, porque ninguém estava querendo votar no PT, né? Mas os outros partidos que estavam era a mesma coisa, do Fernando Henrique, do Fernando Collor, Itamar. Todos esses partidos deles são todos comunistas e o Brasil não ia para frente de jeito nenhum. Com o Lula deu um salto, mas depois deu um salto para cima, depois baixou outra vez, né? Porque não era coisa certa, né, meus irmãos? E naquela época muitos crentes votaram no Lula, muitos, inclusive eu votei. Não lembro aqui, eu sou ruim de memória, meus irmãos. Para trás, não me lembro qual foi a data que eu votei no Lula. Votei no Lula 2 vezes, porque o Lula se reelegeu, né? Reelegeu. Ele foi presidente, depois reelegeu. Eu acho que nas 2 vezes eu votei nele, porque ele estava fazendo muitas coisas boas pro povo. Estava liberando crédito, não sei o que. O povo estava tudo contente com o Lula, até que apareceu os roubos, né? As denúncias e todas aquelas coisas que os irmãos bem sabem. Então muito crente votou. Agora, o pastor expulsar os irmãos, eu acho que isso não está certo, não está correto expulsar os irmãos que querem votar no PT, que vote no PT, né? A pessoa não tem conhecimento, que busca conhecimento. O dever do pastor é trazer o conhecimento, trazer a verdade para o povo e dizer, tá aqui, você escolhe, né? Agora, expulsar as pessoas da igreja, isso não está correto. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, cada dia mais. Vamos orar pelo Brasil, vamos unir as nossas forças, todos os canais aqui do YouTube, vamos unir as nossas forças, orar ao Senhor, né? Está, como o evangelista Francisco falou, está divulgando o trabalho um dos outros aqui, ajudando para sermos mais fortes aqui na plataforma, em nome de Jesus. Ser um povo forte e unido, né, meus irmãos? Para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos honrar cada dia mais e nós usarmos nossos talentos em favor do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.